Então, quer dizer, agora quando é que vai vir? Agora estão dizendo que o Bolsonaro vem dia 15, né? Dia 15/3. Não vem mais. Já cancelou porque ele sabe que vai ser preso, porque o que ele fez aqui é crime. Por que é crime? Eu vou mostrar para vocês aqui o que diz o Código Penal. Primeiro de tudo, Pedro e Gustavo, se ele colocou esse material como acervo pessoal e esse material entrou sem ele declarar, já tem outro problema, que ele vai ter de pagar agora uma multa de 50% do valor do bem, mais 25% de multa. Ou seja, se aquela coleção, por exemplo, custou ali R$1 milhão, o relógio, as canetas, as abotoaduras, que com certeza foi muito mais, ele vai ter de pagar no mínimo agora 750 mil, na hipótese de ter sido R$1 milhão, 750 mil em multa. E ainda vai ser enquadrado, porque ele não vai poder ficar com isso. Você está me falando, né, que o Bolsonaro vai ser preso por causa de um cavalo quebrado e um monte de joia? Prova, porque eu acho que de tudo que ele fez aí, isso é prova material, porque se ele botou como acervo particular, ele confirmou o crime que foi cometido. Olha o que diz aqui o Código Penal no artigo 312. Ó. Olha o que diz aqui. O Al Capone, né, Carlito? O cara foi preso no imposto de renda, né? Aí, ó. Olha o que diz aí, Pedro. Artigo 312 do Código Penal, crime de peculato, que é o crime, inclusive, que o Bolsonaro já foi acusado na rachadinha, é o crime que o Flávio é acusado na rachadinha, é o crime que o Carluxo é acusado na rachadinha. Olha aí, o peculato, né? Só que agora ele fez uma rachadinha com um relógio, uma caneta e uma abotoadura. E um cavalo quebrado. E um cavalo quebrado. Olha o que diz a lei aqui. Apropriar-se, 312 o artigo, tá? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. E no artigo 334, que fala sobre o crime de descaminho, que foi o crime cometido quando a joia entrou no Brasil sem ser declarada, por exemplo, tá aqui, ó, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ao imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. É pena de 1 a 4 anos. Ele vai pagar multa, para quem está acompanhando a gente aqui? Não. Ele não vai pagar a multa. Por que ele não vai pagar a multa? Porque ele não pode ficar com esse material, porque desde 2016, o TCU tem um entendimento, porque até 2016, Pedro, não tinha uma determinação sobre o que o presidente poderia colocar para o acervo pessoal e o que era para o acervo do Estado, né? Não estava tão claro isso. E aí, em 2016, o TCU falou, não, peraí, a gente precisa organizar. O que é que o presidente ou a primeira-dama, os membros que representam o Estado brasileiro podem dizer ou podem utilizar e levar como se fosse acervo pessoal? Presentes que sejam perfumaria ou vestuário. Ó o meme, Carlito. Bolsonaro virar o Brasil para trocar colar de 16 milhões por tornozeleira. Fazer um escândalo, né? E aí, onde é que está o problema todo, né? Para a gente poder fazer um corte bacana desse material. Ele não vai poder ficar com isso. Por quê? Porque ele se apropriou de forma ilegal. Ele cometeu o crime de peculato. E eu nem vou dizer supostamente, porque tem materialidade para isso. E aí, o Al Capone da Shopee, como disse bem o Jorge aqui, pegou esse material, colocou no seu acervo pessoal. O que é que vai acontecer agora? A Polícia Federal vai apreender esse material, porque não é dele, é do Estado brasileiro, e vai encaminhar para a Receita Federal para a regularização, já que em tese é um presente para o Estado brasileiro. Se ele disser que é um presente para ele, aí o crime de, talvez ali, né, informação sobre empresas brasileiras ou privilegiadas para outro país que ele não poderia passar e passou, aí a situação vai ficar mais complicada para ele do que já está. Ou seja, Pedro e Gustavo, o Al Capone da Shopee pode ser preso por um cavalo com as pernas quebradas, um conjunto de abotoaduras, uma caneta e um relógio. É simples assim. Porque essa questão da refinaria que ele vendeu para os sauditas, 11 bilhões abaixo do valor, isso daí é mais difícil de pegar por isso, né? É porque precisa ter... Porque assim, o que acontece? Quando ele recebe essa joia e a gente vê essas negociações, a gente pode levar para o campo da subjetividade. A gente pode buscar, por exemplo, ligar
o recebimento dessa joia a um pagamento de propina. Mas aí, como diz o direito, que o ônus da culpa cabe a quem acusa, aí a gente que tem de provar que isso foi propina. Só que eu vou dizer uma coisa para você bem clara. É mais fácil um passarinho na mão do que 2 voando. Por quê? Porque quando ele assina um documento formal ali, ou quando o representante dele, que esse presente faz parte do acervo pessoal, ele roubou um produto, uma lembrança do Estado brasileiro. Então, logo ele cometeu o crime de peculato. E esse crime, que é um crime que eles conhecem bem, né? Porque é o mesmo crime da rachadinha, porque são algumas características que podem enquadrar-se, né, no crime de peculato. E esse crime vai levar o Bolsonaro para a cadeia. Ele está com medo, inclusive, de voltar para o Brasil por isso. Tanto que o Pedro vai lembrar que hoje mais cedo, o senador Cagão, né, conhecido como Flávio Bolsonaro, ele publicou: a espera acabou, Johnny Bravo está de volta no dia 15. Depois de alguns minutos ele deletou a postagem e falou: gente, eu me equivoquei, é porque é tanta saudade, é tanta espera que eu me equivoquei. A data que o presidente Bolsonaro vai voltar ao Brasil não é dia 15, é uma data suposta. Quando a gente tiver a confirmação, eu confio, eu trago. Só que olha o problema que o Bolsonaro está tendo, Gustavo. Repara como é que a vida do Bolsonaro está ferrada nesse momento. Quando a justiça brasileira reconhece que o Robinho pode cumprir a pena aqui no Brasil por um crime cometido na Itália, se o Bolsonaro for condenado por algum crime aqui no Brasil, existe o precedente para que ele também cumpra a pena na Itália, que era o país que ele pretendia fugir porque ele tem direito à nacionalidade italiana. Então ele não tem muita alternativa hoje, a não ser ir para um desses países de regime de exceção, como é o caso da Arábia Saudita, que, por incrível que pareça, é uma das poucas uma das poucas monarquias absolutistas que existe no século XXI. Uma coisa que existia na Europa durante o século XV e XVI, existe hoje no Brasil. Ou existe na Arábia Saudita, perdão, e que o presidente de lá, o sheik lá é amigo do ex-presidente Bolsonaro. Então tá aí, ele vai se complicar, é a probabilidade para mim clara, porque tem um documento confirmando que ele levou, dizendo que aquilo faz parte do acervo dele, e não é. Tem gente até falando, Carlito, pode ser também enquadrado no crime de apropriação indébita? Não, porque nesse caso especificamente ele está roubando um patrimônio público. E aí isso é um crime de peculato. Para ser apropriação indébita, provavelmente teria de, eu posso consultar isso melhor em outra live, mas teria de envolver pessoas civis, né? Não uma coisa para o Estado ou funcionalismo público. Por isso que ele se lascou, como a gente fala aqui no Nordeste. Mas eu não vou ficar aqui com falsas esperanças, não, porque eu só vou me descansar quando eu ver algemas. Eu quero ver algemas, eu quero ver cabelo raspado, eu quero ver uniforme, eu quero ver Cabral abatido. Sabe aquela imagem do Cabral magro? Eu quero ver isso. É isso que eu quero. Só que pro Bolsonaro. Só pro Bolsonaro, claro. E a família toda, ele e os filhos esquisitos. Se você tivesse a oportunidade de ficar frente a frente com o Cabral, o que é que você perguntaria, Gustavo? Cabral, como é que é se limpar sem papel higiênico? Nesse momento, acabamos de perder um entrevistado. Obrigado, amigos. Eu tô tentando entrevistar ele, Gustavo, é sério. Eu acho que assim, ele deu uma entrevista agora muito interessante. Eu também achei. Em que ele assume várias culpas e tal, e diz várias questões. Cara, não, eu tenho muitas perguntas para fazer aqui, mas como eu sei que provavelmente teremos ele falando aqui para a gente, melhor não falar nada, não, deixa quieto. O Gustavo tá tentando salvar a minha entrevista. Eu convidei formalmente, porque vai que...